Paz do Senhor, classe. Vamos falar um pouquinho da nossa lição de domingo, que é sobre o Código de Ética de Jesus, tá? O nosso texto do dia é lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, falando assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nessa lição, a gente tem como objetivo aprender um pouquinho sobre a natureza e as características daquilo que Jesus chama de tesouros. A gente também vai ver um pouquinho sobre a privacidade das nossas disciplinas espirituais e também sobre os princípios para um julgamento reto e justo, segundo os critérios do reino, tá? Então, a gente vai começar a lição falando um pouquinho sobre o tema, que é o nosso primeiro tópico, sobre esmolas, oração e jejum. E aí a gente vem para o nosso texto bíblico, que é lá em Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 8, e aí a gente pula depois para o 14 e o 18, tá? Depois vocês dão uma lidinha no nosso texto, porque ele tem bastante coisa, bastante conteúdo para vocês depois estarem meditando. Quando a gente fala no nosso primeiro texto, a gente vê aqui tem alguns tópicos falando sobre a nossa vida devocional, que ela deve ser para Deus, tá? E uns pontos que eu ressaltei aqui da lição é sobre os princípios da descrição ou da privacidade, sobre as coisas que a gente faz para Deus. Nossas práticas devocionais cotidianas. Com que finalidade que a gente está fazendo isso realmente? Então, aqui, eu tenho 3 perguntinhas para vocês. Não precisam responder, né? Mas para vocês refletirem um pouco. A gente vem falando muito, é um tema bem atual, que é sobre jejum, sobre oração e sobre generosidade. Você jejua esperando o quê? Você ora com qual objetivo? E você é generoso com alguma intenção? Se a resposta para essas 3 perguntinhas que eu fiz para você agora não foi para a glória de Deus, algo de errado não está certo. A gente precisa rever tudo isso para que a gente não faça um sacrifício em vão, para que a gente não faça as coisas em vão. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí, gente, a gente tem uns pontos aqui importantes, que é falando sobre orações, sacrifícios e generosidade. Elas não são moeda de troca. Elas não são argumentos para que a gente barganhe com Deus. Nem para bênção, para perdão, para milagre, para nada disso. E aí a gente também vem falando um pouquinho no segundo tópico sobre o cuidado de não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração, que é a publicidade de tudo isso que a gente faz. Tem muita gente que faz de uma forma errada. E nós não devemos fazer desse jeito. Porque quando a gente olha na Bíblia algumas histórias, e até mesmo Deus ensinando a gente, como fala aqui em Mateus 6, o capítulo 6, versículo 2, fala assim: quando, pois, deres esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberão seu galardão. E aí eles também falam sobre algumas recomendações sobre a oração, que está ali no capítulo 6, no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai,
que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E fala também sobre o jejum, que é no capítulo 6 também, no versículo 16. E quando jejuardes, não vós mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberão o seu galardão. Então, assim, gente, tem muita gente, isso já foi tema de algumas outras questões que foram levantadas em sala. O que a gente faz não é para os homens, o que a gente faz é para Deus. E tem muita gente que se aproveita dessas situações para publicidade própria, para engrandecer o próprio nome e não o nome do Senhor. Então nós temos que ter bastante atenção em questão de o que estamos fazendo e qual é a nossa intenção. As pessoas não precisam saber o que você está fazendo para Deus. É você e Deus. E um outro tema também que a gente vem falando bastante é sobre a espetacularização da fé, que também já foi alguns temas que a gente já falou em sala de aula, que é sobre as pessoas fazerem as igrejas shopping, pregadores coaching e pseudo-milagres. São algumas coisas que chamam muito a atenção de muita gente que traz pessoas para a igreja, mas por um outro propósito, e não de adorar e conhecer o nosso verdadeiro, como é o nosso Deus verdadeiramente. Então, assim, a gente precisa ver que esses resultados que as igrejas vêm buscando de sucesso, de dinheiro, muitas dessas coisas, elas não agradam o nome do Senhor e estão sendo feito trabalho em vão. E a gente vai falando no nosso tópico 2 sobre o tesouro no céu. Que tesouro que é esse? Aqui Jesus nos ensina que os nossos tesouros, na verdade, ele ensina como a gente deve administrar os nossos bens e nossos desejos. Então, assim, nós vivemos hoje numa sociedade consumista, imediatista. Tudo é para ontem, né? E tem muita gente que não tá sabendo lidar nem com os 40 dias dentro de casa, não sabe o que fazer, como que vai ser daqui a um tempo. Mas aí a gente aprende aqui na palavra de Deus que nós podemos lidar com nossos sonhos com mais sabedoria. Lá em Eclesiastes 5:7 diz assim: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. E aí a gente volta aqui falando um pouquinho. Os nossos tesouros não são apenas os bens materiais, né? A gente vem falando do que se torna prioridade e destaques no centro das atenções da nossa vida. E aí a gente vem aqui falando um pouquinho sobre as circunstâncias, as pessoas, as decisões que a gente precisa tomar. Tudo isso a gente precisa entender sobre o que são os tesouros. E aí a gente vem levando em consideração um texto que é amplo, falando um pouquinho sobre o sermão lá no monte, né? Que aí a gente pode entender um pouquinho sobre as recompensas e como que são as consequências delas imediatas para quem busca tesouros na terra. E essas consequências imediatas nas nossas ações, as pessoas recebem aqui mesmo, que são aqueles 3 versículos que eu li para vocês no começo, falando sobre oração, sobre jejum e sobre as esmolas. Sobre esmola, quem faz isso querendo mostrar já vai receber o seu galardão aqui mesmo, né? Que vai ser só a recompensa, só a visibilidade das pessoas verem que você tá fazendo alguma coisa. E aí a gente tem falando também sobre quais são as recompensas
futuramente que a gente vai receber. Quais são os nossos prêmios? Que aí, essa tá em... eu vou ler aqui para vocês, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Diz assim a palavra: E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. E aí a gente tem também em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses são os nossos prêmios futuros. E aí a gente vem falando sobre um outro tema que é: aonde que a gente junta esses tesouros? Vocês sabem? Existem duas formas de a gente valorizar aquilo que nós temos. Tratando isso como um resultado exclusivo dos esforços, dedicação e mérito humano. Ou a gente também pode ver como consequência da infinita e imerecida e bondosa graça de Deus. E aí, Jesus traduz para a gente diferentes alternativas através da oposição em tesourar na terra ou no céu. Quando a gente vê sobre esses dois temas, a gente tem lá a palavra em Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que vem falando sobre a confiança nas riquezas, a parábola do homem rico. E aí ela vem falando assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, quando a gente fala aqui sobre o acúmulo de riqueza somente na terra, a gente precisa ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Tem gente que gosta muito de acumular coisas na terra. E o céu? Como que fica nessa história? E aí a gente vê aqui outros dois versículos aqui falando também sobre os preguiçosos, né? Que a gente vê que tem algumas pessoas que não gostam de fazer. Deixa eu pegar aqui Provérbios 13, capítulo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. E aí a gente vem falando aqui sobre a responsabilidade, né, do esforço humano em nada, porque em vários momentos, como eu li na passagem para você, a escritura ela é bem clara. Jesus condena isso dos preguiçosos. Provérbios 12, 14 fala assim: cada um se fartará do fruto de sua boca e da obra das suas mãos, o homem receberá a recompensa. E aí a gente falando um pouquinho da nossa lição aqui, é mais do que uma lógica mercantil de bens. As palavras de Jesus, elas refletem a necessidade de reconhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos,
quer para o bem ou quer para o mal. Assim como fala lá em Eclesiastes também, Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E é isso, pessoal. Nós devemos concluindo aqui a lição, nós devemos saber que as riquezas são os princípios ensinados por Jesus no sermão. Elas devem servir para a gente de inspiração para os nossos dias de hoje, para que nós sejamos pessoas melhores em fazer as coisas para Deus da forma correta. Amém? A paz do Senhor.